E aí, gurizada, tudo tri? Ó, como prometido, eu vou falar sobre futebol, paixão nacional. É nóis. Não, na verdade é o seguinte, ó. É a Copa do Mundo, né? No caso, o dia que eu tô gravando o vídeo. Na quarta-feira foi o terceiro jogo do Brasil, Brasil e Sérvia. Teve o jogo da Alemanha antes. Tchau, Alemanha. E o jogo do Brasil, assim, ó, foi bem complicado. O primeiro tempo foi bem tenso. E aí o segundo eu tava... No primeiro tempo eu tava mais paciente e tal. Daí no segundo eu tava mais desocupado, não sei o que e tal. Mas foi um jogo tenso. E aí, como prometido, eu quis falar um pouquinho sobre a pesquisa aquela que eu falei naquele videozinho curto lá no Facebook e no Instagram. Eu deixei umas colas aqui, tá? Então de vez em quando eu vou ter que dar umas olhadas aqui pra baixo ali por causa das colas. Mas olha só, foi uma pesquisa feita na Alemanha. Ela foi publicada, se eu não me engano, no New England Journal. Aqui embaixo tem, tá? Me deu um branco agora. Olha só, foi uma pesquisa feita com alemães na Copa de 2006. Aquela Copa que aconteceu na Alemanha. Foi a Itália que foi campeã, se eu não estou enganado. Eu tô com memória fantástica, né? Como vocês podem ver. Foram 4.279 alemães pesquisados. Tá? Para grupo controle, eles pegaram dados de serviços de emergência de 2003 e 2005. Ok? E em 2006, lógico, foram usados também dados de serviço de emergência. O que eles observaram nesse estudo? Que a média de eventos coronarianos aumentou em 2,66% no público geral. Para homens, esse aumento foi de 3,26% e para mulheres 1,82%. E o que eles notaram? Que eles concluíram? Que assistir jogos de futebol estressantes correspondem a mais do que o dobro de risco de ter um evento cardiovascular agudo. Eles perceberam que nas duas primeiras horas, nas 2 horas pré e pós-jogo, tá? 2 horas antes, 2 horas depois, eles perceberam que são os momentos mais críticos. Aquela ansiedade do pré-jogo e o pós ali, no momento de euforia, aquela coisa toda, e de alguns fatores de risco que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E olha só, tendo em conta este excesso de risco, particularmente em homens com doença cardiovascular já instalada, as medidas preventivas elas são necessárias. Quais são essas medidas preventivas? O que acontece? Futebol, para quem não sabe, um esporte que... No futebol, cara, tem gente que se envolve demais. Tipo, tem gente que envolve com novela, com filme e tal. Tem gente que se envolve com futebol. Nesse caso, né, especificamente do futebol, entra aquela coisa da flauta, da paixão, porque isso não, a gente não tá falando só da Copa do Mundo, a gente tá falando também de Brasil, né? Brasil. E campeonatos estaduais, e Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Mundial, Recopa, Sul-Americana, enfim. Todos esses eventos que acontecem futebolísticos, eles geram uma ansiedade na pessoa, no torcedor. E às vezes tem os outros fatores decorrentes. Por exemplo, tem gente que gosta de assistir o jogo em casa, ou que não tem oportunidade de ir no estádio porque mora longe, e assiste com petiscos e tal. Então assim, a pessoa já exagera no petisco com sal, no petisco com gordura, sabe? Coisas muito calóricas, ele fica lá sentado. Um pouco antes do jogo, depois, né, durante os 90 minutos, mais um pouco depois, comendo porcarias. E isso já não é benéfico, tá? Então, quais são as coisas que a gente deve cuidar no dia de jogo? Primeiro, tentar se hidratar bem. Tá? Então beber bastante água é uma coisa assim, não é vou tomar 20 litros de água, não, mas beber mais água do que o normal, tá? Tem uma indicação, se não me engano, do artigo que ele fala em fazer um aquecimento, sabe? Tipo, antes de começar o jogo, dá
uma espreguiçada, tipo os atletas, sabe? Dá uma alongada, mexendo no pescoço e tal, pra liberar as tensões. Beber água, dar uma alongadinha. Tem uma coisa que é uma indicação, mas quase todo mundo faz, que é trocar de posição, sabe? Não ficar sentado, sabe? Daquele mesmo jeito o tempo todo do jogo. Não, senta de um jeito, senta do outro, levanta, xinga, tá, xinga o juiz, xinga a mãe do juiz, xinga não sei quem, barará, barará, faz aquela coisa toda. Se movimentar durante o jogo, levantar, ir na cozinha, pegar um negócio. Evitar bebidas que contenham muita cafeína. Energético, refrigerantes de cola, café. Por quê? Porque o evento do futebol, do jogo, por si só já é excitante, né? Já te deixa com a frequência cardíaca elevada. Aí você vai usar um negócio que vai potencializar esse aumento de frequência, então pode ser perigoso. Evitar excesso de bebida de álcool, tá? Porque também pode te prejudicar, não é legal tu exagerar no álcool, porque também força o teu organismo, o teu metabolismo, né? Judia o teu metabolismo. Se você for uma pessoa muito ansiosa, assim como eu, que tem dificuldade deste jogo, eu, por exemplo, o jogo do Mundial do ano passado, do Grêmio contra o Real Madrid, eu não conseguia assistir todo o jogo. A final da Libertadores, eu escutava os vizinhos no posto lá gritando, eu botava na TV, ou os vizinhos aqui debaixo do prédio, que estavam assistindo, acho que na Globo, daí dava o gol antes do que aqui em casa. Então, assim, se você for muito ansioso, tem duas alternativas. Uma é você não assistir o jogo e esperar os barulhos, foguete, as coisas. Eu me lembro de uma vez a Copa de 94, se eu não me engano, que o Brasil jogou contra a Holanda e foi pros pênaltis. Se eu não estou enganado. 94. Foi Brasil e Holanda. Teve um Brasil e Holanda que foi pros pênaltis. Agora não sei se foi 94 ou 98. Eu sei que eles jogaram esses 2 anos. Acho que foi 98. Foi pros pênaltis, eu fui pra debaixo da cama pra não escutar os pênaltis. Como se embaixo da cama fosse um lugar impermeável de ouvir, né? Impenetrável. E aí, pra eu não ouvir os pênaltis, tapei os ouvidos e tal. Quando eu comecei a escutar o aí eu fui lá ver se o Brasil tinha ganho ou não. Eu sempre tive essa coisa com futebol. Então, uma alternativa é não assistir o jogo. A segunda alternativa é assistir rezando, né? Tipo, pegar e... Vai-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer, a mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalete, já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Fala-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré! Né? E, enfim... Mas como eu coloquei lá no vídeo, naquele curto, né? Tenta não se estressar, cara. Tenta não se deixar comover tanto, sabe? Torce, seja feliz, desfrute do futebol, que é um espetáculo tão legal. Torça, comemore, vibre, toma, como eu falei, toma tua cerveja, toma tua água de melissa, sei lá o que tu toma. Água de melissa não faz bem, cerveja também não faz, enfim, tá? Toma um chazinho de camomila, alguma coisa, se acalma. E pensa assim, ó, é só um jogo. Mas, Paulo, eu sei, eu também entendo, porque eu fico nervoso também. E eu sei que não vai mudar em nada a minha vida, cara, ou vai. Enfim, você entende, tá? Torça com moderação, ok? Fica aqui meu abraço e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!